Vamos ver aqui, está tudo certinho. Só olhando aqui, acho que agora foi, né? Deixa eu ver aqui como é que tá. Estou olhando aqui porque a gente teve que fazer uma outra transmissão. Está aqui. A gente teve que fazer uma outra transmissão. Está aqui. A gente teve que fazer uma outra transmissão. Está aqui. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus nos abençoe na noite de hoje. Os nossos queridos amigos do Grupo Espírita Luz da Vida, o Gelve, aí de Maricá, da nossa querida Mônica Tarsi, da Raquel, de tantos companheiros queridos dessa região de Maricá, a qual nós temos muito carinho, porque passamos boa parte de nossa infância nessa localidade que para nós mora em nossos corações. O abraço fraterno da Sociedade Espírita Amor e Caridade para todos os companheiros do GELV, para todos os companheiros das instituições espíritas do 43º CEU, o CEUMAR de Niterói, nosso querido Sérgio e tantos, Edson Tassi e tantos outros companheiros, né, que nos honram com a sua amizade. Nós vamos iniciar, como todas as nossas palestras públicas são iniciadas, com a leitura de uma página e a nossa prece inicial, rogando a nosso Mestre Jesus que nos abençoe, que nos inspire na noite de hoje, para que possamos, em um só coração e um só pensamento, desenvolver essa temática tão importante para cada um de nós, que são as provas voluntárias. Então, meus irmãos, a página de hoje é do livro Pílulas de Esperança, de Andrei Moreira, pelo Espírito Dias da Cruz. Vigiai e orai. A fim de evitares os dissabores das feridas da alma, guarda o pensamento e o sentimento em harmonia com os ideais superiores, albergando-se na fé, na oração e no perdão, realizando a profilaxia necessária das enfermidades morais. Aguardar que a lesão se instale no terreno do coração ou nos relacionamentos é recusar a vigilância necessária que a vida espera de ti. Age enquanto a luz do dia te clareia a estrada, sem aguardar que as sombras da noite te perturbem os passos, dificultando a clareza do caminho a percorrer. Vigiai e orai, ensinava o Senhor, demonstrando que a vontade ativa da criatura se conjuga à intervenção misericordiosa do alto, gerando força e sustento, equilíbrio e vigor na construção de um futuro de harmonia e paz profundas e almejadas. Então, meus irmãos, essa página ela é muito importante para as nossas vidas. Vigiai e orai, disse Jesus. Ele não disse orai e vigiai, mas, acima de tudo, vigiar primeiro os nossos comportamentos, as nossas atitudes para conosco e para com o próximo. E orar para que nós nos conectemos com o alto, com essas energias positivas. Aliando esses dois verbos, o vigiar e orar, conseguiremos dar um passo fundamental para a nossa evolução espiritual. Então, meus irmãos, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos a nosso Senhor Jesus Cristo, governador espiritual deste planeta. Senhor Jesus, disseste que onde houvessem 2 ou mais reunidos em teu santo nome, aí estarias, Senhor, no meio deles. E hoje, mestre, com as novas tecnologias,
nos encontramos aqui em um número bem maior entre encarnados, desencarnados e aqueles que estão nos acompanhando pelas redes da internet. Ampara, Senhor Jesus, o estudo da noite de hoje, que possamos ser inspirados por Ti e pelos bons espíritos, para que essas palavras consolem todos aqueles, Senhor, que nos estão acompanhando pela internet. Obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui. Fortaleça, Senhor, esta casa cujo lema Luz e Vida está no seu frontispício, para que todos os seus trabalhadores, todos os seus tarefeiros e frequentadores, e acima de tudo a sua diretoria, tenham forças para continuar com esta tarefa de manter a sua instituição funcionando nesse período tão crítico, Senhor, em que nos vemos forçados ao distanciamento social para a preservação da vida de todos nós. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. E fica conosco, nos auxiliando e nos intuindo hoje e sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Eu queria agradecer a presença de todos, nosso irmão Jorge, Ademar, Maristela, está sempre conosco, participando sempre, né? Os companheiros aí do Gelvia, Neuza Vale, né? Com muita alegria, a Josefa, a Márcia Dantas e todos aqueles que estão prestigiando, fazendo essa interação que somente a tecnologia pode nos dar. E nós ficamos muito felizes com a presença de todos vocês, além, evidentemente, né, dos nossos irmãos desencarnados que nos acompanham, que estão conosco. Rosivete Costa, boa noite, né, que Jesus esteja para sempre em nossos corações. Bem, meus irmãos, o tema que nos foi proposto pela nossa querida Mônica Tassi, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Não à toa, é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, com 31 itens. E ficou para nós o item de número 26, Provas Voluntárias, o verdadeiro silício. E aí eu só vou recordar, voltando, numa frase que Jesus disse quando estava na casa de um fariseu para realizar a sua refeição. Jesus repete o que o profeta Oséias havia falado no Velho Testamento, lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 13. Misericórdia é o que eu quero e não sacrifício. Essa frase de Jesus, ela é muito importante para nós, porque Deus quer de cada um de nós misericórdia de uns para com os outros e não sacrifícios nossos em benefício de Deus, porque Deus não precisa de sacrifícios. Então, né, essa primeira frase já vai cimentando o caminho para a nossa análise. E nós vamos recordar uma passagem muito linda do Evangelho de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 1 a 12, intitulada O Sermão do Monte, ou O Sermão da Montanha. Então, nós vamos relembrar essa passagem magnífica em que Jesus faz uma ode a todos aqueles que serão reconhecidos como os seus verdadeiros discípulos, porque muitos se amam. E Jesus começa dizendo, segundo o evangelista Mateus, que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e ensinava aos seus discípulos, dizendo: Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque terão amparo da justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos,
porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam e mentindo fazem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Essa página é muito linda, meus irmãos, minhas irmãs, e nós vamos encontrar lá em Mateus 5, 1 a 12. Quem quiser pode pegar a Bíblia Sagrada, né? E vamos recordando o Sermão da Montanha, e eu vou focar em apenas uma das características. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. E nós podemos traduzir bem-aventurados os que choram por bem-aventurados os aflitos. Mas lá no Evangelho, no capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos, provas voluntárias, o verdadeiro cilício, uma palavra muito interessante que nos chama a atenção é a palavra cilício. E se nós formos ver no dicionário, o cilício ele é como se fosse feito um chicote, né? Trançado, com pontas que você cortantes, né? Então você pode colocar amarrado na ponta do cilício, né? Pedaços de metal, pedaços de gilete, né? De lâmina de barbear cortada, e você se impor uma autoflagelação. Em religiões mais tradicionais e que existem subseitas dentro dessas religiões, o cilício é um cinto que tem pregos, taxas voltadas para dentro da carne. Então, geralmente, os seus seguidores que fazem parte dessa seita, eles amarram esse cinto na coxa e todas as vezes que o mau pensamento passa por suas cabeças, o que eles fazem? Eles apertam esse cilício, esse cinto, e aquele prego, aquela taxinha, ela vai adentrando dentro da carne, causando dor, causando um sofrimento. Mas essa página, que faz parte das instruções dos espíritos, o espírito é um anjo, se intitula um anjo guardião, em Bordeaux, 1863. E lá nessa página, é interessante, e que ele diz que qual o sacrifício que nós não faríamos, né, para nos salvarmos? Se estivéssemos nos afogando, não iríamos nos salvar? Se estivéssemos passando fome, não iríamos buscar o alimento para saciar a nossa fome? Porque isso está contido na lei de conservação do próprio corpo físico. Mas nós vemos, meus irmãos, nos dias que se seguem, nas diversas seitas, nos diversos entendimentos do Evangelho de Jesus, nos equívocos do entendimento desse Evangelho, determinadas religiões pregarem o sacrifício através de uma penitência imposta ao próprio corpo, uma maceração do próprio corpo, porque na visão desses irmãos, que merecem o nosso respeito, a nossa consideração, mesmo não compactuando das mesmas visões do Evangelho, das visões da mensagem do Cristo, mas merecem o nosso respeito. Na visão desses irmãos, a maceração do corpo, ela faz com que o espírito se melhore. É uma visão equivocada, evidentemente. Porque o próprio Jesus nos diz: misericórdia que eu quero e não sacrifício. Então, para essas pessoas, e nós vemos esse comportamento sendo replicado psicologicamente na sociedade, quanto maior a punição que eu me inflijo ao meu próprio corpo, maior será o meu avanço espiritual.
Então, nós vamos vendo pessoas, né, em determinados países, por exemplo, lá em Porto Rico existe, né, uma manifestação religiosa, nas Filipinas, melhor dizendo, uma manifestação religiosa em que eles fazem a crucificação de dezenas de voluntários, são levados à cruz e pregos são colocados em suas mãos, em seus pés. Um absurdo, né, que nós vamos vendo. Nós vemos aqui no Brasil, no interior do Nordeste, né, regiões em que existe uma devoção muito grande a determinados santos, né, a determinadas figuras que tiveram uma vida santa, tiveram uma vida em benefício do próximo, pessoas se autoflagelando com lâminas que são amarradas em chicotes. Então, existe todo, né, um passo, um caminho, e essas pessoas vão se chicoteando, e ao final desse trajeto, as costas dessas pessoas estão em verdadeira carne viva, né? Um ato assim extremo, como se esse ato de maltratar o próprio corpo, né, aplacasse as dívidas, terminasse com o que muitos chamam de pecados da alma, pecados do próprio espírito. Então, são análises equivocadas. Mas nós temos também o sofrimento voluntário, meus irmãos. Esse sofrimento voluntário que decorre de neuroses, muitas vezes, que as pessoas vão desenvolvendo dentro delas, por falta de amor próprio, baixa estima, autodesamor. Então, as pessoas elas vão se infligindo determinados pensamentos pessimistas e elas vão criando para suas próprias vidas esses mecanismos de punição, de autopunição. Eu vou dar um exemplo muito prático, né? A pessoa diz assim: olha, eu vou fazer aquele concurso. Ah, mas aquele concurso é muito difícil. Eu vou fazer por fazer, porque eu sei que eu não vou passar. Ora, meus irmãos, minhas irmãs, a pessoa já está dizendo que ela não vai passar. Ou seja, ela já está determinando o resultado daquela meta que ela gostaria de ver realizada, ou seja, não passar no concurso. E aí a pessoa faz o concurso, vem o resultado, ela não passa e ela diz assim: tá vendo? Eu não falei que eu não ia passar? Então isso é uma autopunição, é uma neurose, né? Ou aquela pessoa que diz assim: eu preciso emagrecer, eu tenho que parar de comer isso e aquilo, fala isso para os outros, mas não consegue deixar de comer. A gula invade aquela pessoa e ela, todas as vezes que se olha no espelho, ela não se aceita, mas ao mesmo tempo ela não para de realizar a gula. Ela não se controla. Ela passa a comer muito mais, criando para ela uma punição de ver o seu próprio corpo se transformando, aumentando de tamanho, criando problemas, né, físicos, problemas de doenças que podem advir, né, desse excesso de comida, prejudicando esse envoltório carnal que foi nos dado por empréstimo pela espiritualidade superior. Então, é mais uma punição que a pessoa se inflige sem necessidade. Uma autodepreciação. Ah, eu sou muito burro, eu não sou inteligente, eu não tenho capacidade, eu não tenho visão. Então, as pessoas elas vão se autodenegrindo e criando provas voluntárias, sofrimentos voluntários, tormentos voluntários, pela sua invigilância, pela sua fraqueza de espírito, por não conseguir se enxergar como um espírito imortal, um espírito que está passando por determinadas situações para o seu próprio aprimoramento moral, aprimoramento espiritual. Nós não nascemos para sofrer, meus irmãos, minhas irmãs.
as provas e as expiações que batem à nossa porta são exatamente resgates de faltas que cometemos em vidas passadas ou nessa própria vida. Vou dar um outro caso que acomete muito de nós muitas vezes. Não conseguimos nos planejarmos financeiramente. E aí nos envolvemos na aquisição de bens que nós não temos condições de manter esse bem, de manter o pagamento da aquisição desse bem. E aí nós estamos causando para nós um tormento que voluntário, um sofrimento voluntário. Por quê? Porque nós não nos planejamos. Nesse mesmo capítulo, nós vamos ver causas atuais das aflições. Então, a pessoa dá um passo além das pernas e não consegue manter o seu equilíbrio financeiro e acaba entrando em desespero, criando para si doenças mentais, doenças físicas, porque ela deu um passo maior do que a própria perna. Então, também, Jesus não pede esse tipo de sacrifício. Mas, Éder, qual deve ser o verdadeiro cilício? E esse espírito, chamado o anjo guardião, ele nos traz. Quando nós abrimos mão do nosso conforto em benefício do próximo, quando nós deixamos de dormir, ficamos em vigilância na cabeceira da cama de um doente, deixando de descansar o nosso corpo físico em benefício do próximo, esse é um sacrifício muito agradável a Deus. Porque nós estamos nos doando para o próximo. Quando deixamos de nos alimentar de uma forma melhor, para repartirmos o nosso pão em benefício do próximo, esse também é um sacrifício agradável a Deus. Não é o jejum por jejuar. Não, vou deixar de comer, né? Estou jejuando para o Senhor. Ele não precisa disso. Agora, se eu reparto meu pão, eu teria condições de me alimentar 4, 5 vezes por dia. Vou me passar a me alimentar 2 vezes, porque essas outras 2 refeições ou 3 refeições, eu estarei doando em benefício do próximo. Esse é um sacrifício agradável a Deus. Nós vamos vendo também que, pela nossa fraqueza moral, porque nós estamos na categoria de espíritos ainda imperfeitos. E eu também trago a categorização que Allan Kardec diz, os espíritas imperfeitos. Além de sermos espíritos imperfeitos, somos espíritas imperfeitos. Ainda trazemos dentro de nós desafios morais que precisam ser trabalhados em nossas vidas. Então, nós temos também um exemplo. Muitas pessoas recorrem às drogas lícitas e ilícitas para, criando em si viciações, para acalmar, para tapar um vazio existencial que existe dentro delas. E nós vamos dar um exemplo aqui, sem crítica, mas apenas uma observação, baseado na ciência, do tabagismo. Aqueles que fumam, né? Eu vim de uma geração que era comum todo mundo fumar, fumava dentro do ônibus. Peguei ainda a época que as barcas, as pessoas fumavam dentro das barcas. No ônibus, então, era terrível. Você se sentava e o fumante ficava ali na janela, né? E você, e a fumaça vinha, o vento era o contrário, a fumaça vinha toda em cima de você. Era comum na sociedade. Comerciais de cigarro, né? Até cigarros de chocolate eram vendidos para incentivar as crianças a se tornarem fumantes, né, quando adultos. Então, o próprio tabagismo, ele é uma das maiores causas de amputação no Brasil. As pessoas só acham que a diabetes causa amputação, mas o tabagismo também causa. Olha o sofrimento voluntário. Porque a pessoa tem uma neurose, uma viciação em puxar e soltar a fumaça. Então, ela cria para ela essa viciação, e essa viciação traz consequências sérias para o seu corpo físico, como a amputação, como o efizema pulmonar.
Vamos para uma outra droga lícita, aceita naturalmente na sociedade, né? As bebidas alcoólicas. A pessoa entra nesse ritmo, não, eu só bebo, né, socialmente, quando estou com os meus amigos, e a frequência vai aumentando até que ela se torna um alcoólatra. E esse mecanismo, né, de alcoolismo, ele vai o quê? Desagregando as células do corpo daquela pessoa, atacando o fígado, atacando os neurônios, e vai causando o quê? As causas, as consequências do alcoolismo, né? Violência doméstica, acidentes no trânsito, viuvez. Então, são sofrimentos que nós acabamos infligindo a nós mesmos pela nossa invigilância, por recorrermos a esses mecanismos de fuga das nossas dores, dos nossos vazios, achando que essas drogas, né, achando que essas reações químicas momentâneas vão tapar esse vazio existencial. Porque nós, infelizmente, quando eu falo nós, meus irmãos, eu estou usando o plural da generalização apenas para o estudo da noite de hoje, né? Mas nós vamos adquirindo esses sofrimentos, essas dores que poderiam ser evitadas, né? E se nós observarmos, até no Código Penal, se uma pessoa embriagada pega um carro, atropela alguém, mata, a punição dela é em dobro. E nós vamos encontrar isso no próprio livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, na questão 952, no capítulo 1, Penalidades e Prazeres Terrenos, ele pergunta assim: o homem que morre vitimado pelo abuso de paixões que sabia apressariam o seu fim, mas as quais não tem mais o poder de resistir, por ter se habituado a fazer delas verdadeiras necessidades físicas, comete suicídio? E os espíritos, meus irmãos, são muito duros, são muito fortes na sua colocação, imperiosos na sua colocação. É um suicídio moral. Deveis compreender que o homem é duplamente culpado nesse caso. Nele há, além da falta de coragem, a ignorância e, acima de tudo, o esquecimento de Deus. Então, muitas pessoas entram em desespero por determinadas expiações que batem em sua porta, e essas expiações causam desespero, que causam a vigilância espiritual, e são levadas à busca desse adormecimento momentâneo através das drogas lícitas e ilícitas, e acabam cometendo esse desatino, esse suicídio moral. Então, nós temos que nos atentar que tudo passa. Nós vamos recordar aqui, né, um momento em que o nosso querido Chico Xavier, o homem chamado amor, que transformou a sua vida no mediunato em favor do próximo, que fez o verdadeiro cilício, o verdadeiro sacrifício agradável a Deus, se doando a milhões e milhões de pessoas, a milhões e milhões de mães, de pais que perderam seus filhos, que perderam um ente muito querido e recorriam até Pedro Leopoldo, até Uberaba, esperando a carta dos seus filhos, dos seus entes queridos, e o Chico ficava ali, às vezes 8 horas psicografando, das 7 da noite às 3 horas da manhã, perdendo noites de sono, se doando em benefício desses irmãos, em benefício do seu próximo, porque ele tinha misericórdia. Então, conta-nos, né, os seus biógrafos, que o Chico Xavier, certa vez, estava muito triste, muito acabrunhado, e ele, né, percebendo a presença de Emmanuel, e Emmanuel percebendo ali
a sua tristeza, perguntou: Chico, o que está acontecendo? Por que você está tão triste? E o Chico disse: ai, mano, eu estou muito triste, né? E começou a se lamentar para o Emmanuel, Chico Xavier. E o Chico, no final das suas lamentações, da sua tristeza, ele disse: o senhor poderia ver a possibilidade, né? Porque eu sou muito devoto de Nossa Senhora. Se Nossa Senhora poderia me mandar um recado, uma palavra de consolo, uma palavra de esperança para esse momento que eu estou passando. E o Emmanuel disse que iria ver sim. E se afasta. Volta, né? Em seguida com uma mensagem. Chico, né? Nossa Senhora mandou dizer para você que isso também passará. E o Chico entendeu, com aquela mensagem de Nossa Senhora, que os momentos de alegria passariam, mas que os momentos de dor e de sofrimento também passariam. Então ele passou, anotou isso no papel e colocava ali na cabeceira de sua cama. Há biógrafos que dizem até que ele mandou fazer uma plaquinha e colocava ali, né, na altura, né, na porta do seu quarto, né? E todas as vezes que ele se sentia triste, acabrunhado, estava indo se recolher, ele olhava para a porta, estava escrito lá: isso também passará. No dia também que ele estava muito feliz, alegre, né, com uma felicidade plena, a felicidade que o bem nos traz, ele olhava também para a porta e estava escrito também: isso também passará. Por quê, meus irmãos? Porque nesse mundo de provas e expiações, em transição planetária para o mundo de regeneração, que já está se avizinhando, no qual nós já estamos observando esses raios, o crepúsculo desse novo amanhecer, desse novo mundo que está sendo moldado pela dor, pelo sofrimento, pelo isolamento social. Nós ainda nos encontramos em um planeta, em uma condição moral, em que ora estamos no quente, ora estamos no frio. Isto é, ora estamos passando por experiências positivas e ora estamos passando por provas e expiações que nos causam dor, que nos causam sofrimento moral. Então é nesse momento, meus irmãos, para que não venhamos a criar sofrimentos voluntários, que devemos trabalhar em nosso pensamento, em nossa vontade. Isso também passará, como disse Nossa Senhora, enviando o recado ao nosso querido Chico Xavier. Quantos outros irmãos, como Divaldo Pereira Franco, como Mahatma Gandhi, tantos outros irmãos que renunciaram à sua vida em benefício do próximo, evitam lamentar as suas dores. Eu assisti uma palestra do nosso querido Divaldo, que ele realizou em dezembro do ano passado, lá na Federação Espírita de Portugal, em que, em um determinado momento, ele disse no microfone para a plateia que ele tem 3 hérnias de disco e que elas doem 24 horas por dia. Por isso que ele estava fazendo as palestras, né, sentado. Ele não tinha mais condições, até por ser nonagenário, de realizar as palestras em pé, andando de cadeira de roda. E aí perguntaram para ele: mas, Divaldo, você está sentindo dor agora? Sim, estou. E você continua realizando as suas conferências, suas palestras? Sim. Porque se eu sinto dor para me lamentar, para reclamar, e aí eu utilizo a dor para essas lamentações, as reclamações, porque eu também não posso sentir dor e lhe fazer o bem. Então vejam, meus irmãos, minhas irmãs, a postura desse irmão perante a dor. Nós vamos recordar também o nosso querido Raul Teixeira, que há 7, 8 anos atrás, em viagem para realizar uma série de conferências nos Estados Unidos da América, teve um acidente vascular cerebral no avião e perdeu o movimento do lado direito.
e teve a sua fala muito comprometida e vem realizando, meus irmãos, um trabalho de recuperação hercúleo na fonoaudiologia, aprendeu a escrever com a mão esquerda e todos aqueles que o conhecem, todos aqueles que têm proximidade, afirmam que nunca ouviram sair da boca do nosso querido Raul Teixeira uma lamentação, uma reclamação, porque qualquer um de nós poderia pensar, mas ele estava indo fazer o bem, levar a palavra de Jesus, do Espiritismo, para irmãos nossos de outras pátrias. E como é que aconteceu isso com ele? Porque mesmo os seguidores de Jesus, os seus apóstolos, os seus discípulos, não foram aliviados de suas dores, porque a cada um segundo as suas obras. Todos os seus apóstolos, com exceção de um, João Evangelista, todos morreram supliciados, todos foram assassinados. João Evangelista, que era o discípulo amado, que Jesus disse que ficaria com ele até o fim. Jesus ali já estava fazendo, a premonição de que João seria o único que iria morrer de morte natural, na ilha de Patmos, nonagenário, quando escreve ali o Apocalipse. Todos eles sofreram, todos sofreram. Porque nós, os seus seguidores, não haveríamos de passar por esses sofrimentos também, meus irmãos. A diferença está em dois verbos. Nós estamos reagindo diante do sofrimento, ou nós estamos agindo diante do sofrimento. Fica para a nossa meditação. Os espíritos superiores das obras complementares, como Joana de Ângeles, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Emmanuel, na sua coleção de obras que estudam o Evangelho, como o livro Caminho, Verdade e Vida, ele nos coloca em várias situações que nós devemos ter uma atitude de ação e não de sono, de acomodação. Então, quando nós reagimos aos sofrimentos, nós vamos ampliando esses sofrimentos. Quando nós passamos a agir, isto é, enxergar o sofrimento como um degrau que nós devemos passar com resignação, com paciência e com perseverança, conforme está na própria página do Anjo Guardião, nós estamos agindo diante desse sofrimento. Nós estamos nos sacrificando, dobrando o nosso espírito com os nossos defeitos para a transformação de um espírito imperfeito para um bom espírito. Então, vamos agir, meus irmãos. Diante da calúnia, o calar-se. E não ficar remoendo essa calúnia dentro de cada um de nós. Porque quanto mais eu vou remoendo, eu vou macerando o meu corpo, eu vou macerando o meu espírito de forma negativa. E aí, mais tarde, desenvolvimento de doenças, uma gastrite, um câncer, uma azia que nunca passa, porque eu fui colocando dentro do meu corpo as reações negativas a uma ofensa. Porque eu não consegui enxergar no ofensor o irmão infeliz. Porque quem ofende é infeliz. Quem é ingrato é infeliz porque é egoísta. E vai acabar sozinho. Mas existem pessoas que, por suas neuroses, elas acabam tendo prazer em sofrer voluntariamente. Há pessoas que você chega perto da pessoa e pergunta: você está bem, minha irmã? Você está bem, meu irmão? E a pessoa diz não e começa a reclamar da própria vida. E ela fala sem parar. E aquilo acaba virando para o outro um suplício. Mas, Éder, nós não devemos emprestar o nosso ouvido? Sim.
devemos emprestar o nosso ouvido, devemos fazer o atendimento fraterno, mas principalmente para aqueles que possam tirar daí lições para se levantarem do seu estado, se levantarem e caminharem. Mas há pessoas que gostam de permanecer no sofrimento, gostam de permanecer na doença, se comprazem com isso. E, infelizmente, essas pessoas, com esses comportamentos, qual é a consequência disso? É o afastamento do convívio social daqueles que poderiam ser grandes amigos dessas pessoas. Porque quanto mais a pessoa vai reclamando, se lamuriando, ela vai causando no outro o mal-estar. Aí eu não vou chegar perto de fulano, porque fulano só fala de doença. Fulano só fala de desgraça. Então as pessoas elas vão se afastando desses irmãos. E esses irmãos acabam sozinhos, porque não enxergam. Muitas vezes é-lhes oferecido o óculos moral para que possam modificar a sua própria vida. Mas eles se comprazem nesses sofrimentos voluntários. Preferem se infligirem dores do que mudarem o seu próprio comportamento. No livro Luz no Lar, existe uma página de Hilário Silva, se não me falha a memória, chamado A Solução Natural. Existia uma companheira que estava passando por um processo obsessivo muito duro, né? E o sofrimento daquela obsessão estava atingindo a sua família, o seu marido, o seu filho único, o seu primeiro filho, filho único, né? Então ela chegou em desespero na casa espírita, pedindo socorro. E participando ali, junto aos companheiros da desobsessão, foi-lhe pedido uma trégua entre ela e o obsessor, com a promessa de que aquela companheira, aquela irmã, iria se modificar, iria modificar as suas atitudes perante a vida, porque ela havia prejudicado esse irmão durante séculos. E ele havia buscado ela durante séculos também. Encontrou aquela irmã, estava ali como credor, né? Sem compaixão, batendo forte na irmã. Então foi feito um trabalho de desobsessão e foi feita uma negociação com esse companheiro, dizendo que aquela irmã iria melhorar, com a promessa de que ela iria melhorar. Evidente que ela não participou dessa reunião. Muito bem, o espírito disse, pois bem, vou dar um tempo para ela. E se afastou. Só que essa irmã tinha diversas problemáticas e ela mesma causava o seu próprio tormento. Então, se um copo caía no chão e quebrava, a culpa era do obsessor. Se a criança dela acordava de madrugada gritando com o terror noturno, um fenômeno natural com crianças de pouca idade, a culpa era do obsessor, que apareceu para essa criança, fez careta e a criança acordou desesperada. Se o marido chegava estressado do seu trabalho e brigava com ela, a culpa era do obsessor. Então, a simbiose foi tão difícil com essa irmã que numa dessas reuniões de amparo espiritual, de desobsessão, o espírito chegou lá desesperado, pedindo, pelo amor de Deus, afasta essa mulher de perto de mim. Eu não aguento mais essa mulher. E os espíritos superiores se reuniram e optaram pela solução mais natural. 9 meses depois, a companheira embalava em seus braços o pequenino ser, o antigo verdugo, que agora renascia naquele lar como um ninho de paz, como um filho que seria muito amado por aquela companheira. O obsessor descansou. A mulher descansou. Os espíritos superiores descansaram. Muitas vezes, em casos de obsessão, a melhor solução é a solução natural, em que verdugo e vítima, através dos laços da consanguinidade, podem se transformar em verdadeiros amores,
podem resgatar os seus débitos do passado. Então, meus irmãos, nós vemos nessa página, nessa pequena história, que muitas vezes nós é que estamos causando a nossa própria obsessão. Nós é que estamos causando as nossas próprias dores, com as nossas limitações, com as nossas invigilâncias espirituais. E os espíritos dizem que nós devemos sofrer sem murmurar, sem reclamar. Porque quando nós reclamamos, nós estamos clamando duas vezes. O verbo reclamar, o prefixo re, ele dá a entender que você quer uma repetição. Então, quando eu estou clamando uma vez. Quando eu reclamo, eu quero clamar mais de uma vez. Então, estou reclamando da minha problemática financeira. Então, estou pedindo as leis do universo ao meu campo mental para que essa problemática ela venha em dobro para a minha vida. Mas os espíritos também nos dão a solução para essas situações. Vamos passar a agradecer. O verbo agradecer, ele remete à graça, que a graça venha até nós. Então, mudando o nosso comportamento psíquico, o nosso comportamento espiritual, quando estivermos passando por problemas financeiros, agradeçamos. Obrigado, Senhor. E a graça virá até nós. Quando estivermos passando por problemas de doenças físicas, doenças espirituais, obrigado, Senhor. Porque eu estou enxergando nessa problemática física, nesta problemática espiritual, um degrau, um resgate para o meu próprio aprimoramento interior. Então, sair do verbo reagir para o verbo agir, do verbo reclamar para o verbo agradecer. Nós precisamos, acima de tudo, agradecer pela nossa vida. Nós precisamos, acima de tudo, agradecer pelas bênçãos que Jesus nos deu, de estarmos aqui, nesse momento, meus irmãos, reencarnados, nesse planeta que está no limiar para o mundo de regeneração. O mundo onde o bem estará acima do mal. O mundo em que a fraternidade e a misericórdia serão a tônica das relações sociais. É para esse mundo, nesse momento ímpar da história da humanidade, que nós estamos tendo essa oportunidade. Como trabalhadores da última hora, aqueles que foram chamados a trabalhar na vinha do Senhor, na hora sexta, na hora undécima, aqueles que vão ganhar a mesma moeda do que os outros que chegaram antes de nós, porque nós temos o conhecimento da doutrina espírita. E conhecendo a verdade nos liberta. Nos liberta para o quê? Para o nosso equilíbrio moral, para as nossas conquistas espirituais. Para que nós vejamos o nosso próximo com misericórdia, olhando aquele irmão, aquela irmã que nos causa desgosto, que nos causa mal-estar, que muitas das vezes está ali na nossa família, no nosso convívio familiar, no nosso convívio profissional, como companheiros que merecem a nossa compaixão, como companheiros que merecem o nosso respeito, e não o nosso ódio, e não as nossas lamentações. É uma oportunidade maravilhosa que Deus nos traz. Essa oportunidade única de estarmos aqui em pleno século XXI, no ano de 2020, transformando os nossos lares, cada lar aqui, nesse momento, meus irmãos, minhas irmãs, é uma casa espírita. Cada lar aqui é um farol que está iluminando
centenas de espíritos, que está iluminando dezenas de pessoas que, porventura, acessarão esses estudos. Nós estamos com essa oportunidade ímpar, utilizando as novas tecnologias e levando a palavra de Jesus, e levando a palavra do Consolador prometido por ele pelos telhados das casas, através da internet, através do rádio, através da televisão, através dos outros meios de comunicação que nós temos em nossas mãos. E o que nós, enquanto seguidores de Jesus, aqueles que se dizem cristãos, cristão é quem segue o Cristo, o que nós estamos fazendo? Estamos ampliando os nossos sofrimentos interiores ou estamos realizando o verdadeiro cilício, domando os nossos espíritos? Como dizia o apóstolo Paulo, aquilo que eu não quero, eu faço. Aquilo que eu quero, eu não faço. Então, nós precisamos inverter essa lógica, domar os nossos espíritos, utilizarmos em determinadas situações familiares, em especial, a água da paz, enchermos a nossa boca de água, para que não firamos aqueles que convivem conosco, aqueles que trabalham conosco, sermos os verdadeiros discípulos de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os pacientes, os que choram. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam e mentindo fazem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Então é isso que Jesus pede, meus irmãos, de cada um de nós aqui. Que sejamos aqueles que são perseguidos e não os perseguidores. Que sejamos aqueles os que choram e não os que fazem chorar. Que sejamos aqueles que compreendem e não os que necessitam de compreensão. Que sejamos aqueles que amam e que não necessitem de amor. Que sejamos esses, os verdadeiros discípulos de Jesus, que um dia irão de olhar nos olhos de Jesus, ouvindo as suas doces palavras, dizendo: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, aflitos, e eu vos aliviarei. E ele nos enviou o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Essa doutrina maravilhosa, essa doutrina magnífica, que traz a paz para as nossas almas. Porque nós sabemos porque sofremos, nós temos os mecanismos para superarmos esse sofrimento. E se não pudermos superar, que utilizemos esses sofrimentos em benefício do próximo, canalizando essas energias para o próximo. E nós vamos ver que a felicidade que o bem nos traz, essa felicidade que vem junto com a paz de Deus, que o mundo não nos pode dar, é a maior recompensa que nós teremos. Que Jesus, meus irmãos, em sua infinita misericórdia e bondade, possa estar sempre conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos intuindo, como ele sempre vem fazendo há mais de 2020 anos. Só que o Mestre bate a nossa porta mental sempre, mas a nossa porta só tem a maçaneta do lado de dentro. Nós é que abrimos essa porta para que Jesus adentre a nossa casa. Então, que nós possamos abrir essa porta para que o Mestre adentre os nossos lares mentais e que possa transformar a nossa vida
como transformou a vida de todos os seus fiéis discípulos, quando fez com que Saulo, naquele momento, caísse do seu cavalo na estrada de Damasco. E quantos de nós, meus irmãos, minhas irmãs, estamos caindo dos nossos cavalos mentais, estamos caindo dos nossos defeitos, estamos caindo das nossas dores e ouvindo aquela frase que possamos repetir: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E repetindo num coração uníssono: Senhor, que queres que eu faça? Que queres, Senhor Jesus, que cada um de nós faça? Que possamos meditar na noite de hoje e sairmos daqui com uma percepção diferente, de sofrimento para oportunidade de crescimento moral, de dor para consolação, de murmúrio para perseverança, porque nós sabemos que a vida continua e não termina no túmulo. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês. Agradeço a paciência, o carinho dos irmãos do 43º seu, de Maricá, de todas as casas espíritas de Maricá, das casas espíritas de São Gonçalo, de todos os companheiros de outras regiões que estão nos prestigiando da noite de hoje. Muito obrigado, meus irmãos. E que possamos agora, nesse momento, ao elevarmos o nosso pensamento a Jesus, na nossa prece de encerramento do estudo da noite de hoje, no nosso querido Grupo Espírita Luz da Vida, o GELV, possamos, meus irmãos, mentalizar todos aqueles irmãos que estão nos hospitais, que estão nos CTIs, crianças, meus irmãos, que estão em sofrimento, lutando pelas suas vidas nos CTIs por conta dessa pandemia, por conta de outros problemas de saúde, Senhor. Então eu peço a cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que possamos nesse momento falar com Deus. Que a paz de Deus esteja sempre em nossos corações. Vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Obrigado, Senhor Jesus, por esse estudo, por esta oportunidade, Senhor. E que possamos, Mestre, elevando os nossos pensamentos a Ti, de almas ajoelhadas diante de Tua grandeza, de Tua infinita bondade e misericórdia, rogar, Senhor, por todos aqueles irmãos que estão nos hospitais, nesse momento, sofrendo, Senhor, e desencarnando por conta dessa pandemia. Pelas criancinhas, Senhor Jesus, que estão internadas nos hospitais infantis, com diversos problemas de saúde. E Tu sabes, Senhor, de quem nós estamos pensando nesse momento. Tu sabes, Senhor Jesus, da lágrima secreta de cada um de nós aqui presentes. Mas nós não pedimos por nós. Nós pedimos por esses irmãos, pelos enfermeiros, Senhor, pelos médicos, pelos maqueiros, os técnicos em enfermagem, pelos técnicos de laboratório, pelos pesquisadores, os cientistas, os bombeiros, os policiais que estão socorrendo as pessoas
que estão levando essas pessoas para os hospitais, e por todos aqueles que estão desencarnando, assim como pela equipe espiritual, que existem centenas de espíritos trabalhando com o Dr. Bezerra de Menezes para o resgate desses companheiros que estão desencarnando por conta dessa pandemia. Fortaleça, Senhor, o ânimo de cada um deles. E que as nossas vibrações de amor sejam direcionadas a essas unidades de tratamento intensivo, a esses centros de tratamento intensivo, para que os médicos da espiritualidade, utilizando, Senhor, essas energias positivas, possam reverter o quadro, Senhor, desses irmãos, dessas irmãs e dessas crianças. Ampara, Senhor, o nosso Brasil, iluminando as mentes dos nossos governantes, e protege a nossa família. Dá-nos, Senhor Jesus, aquela doce paz que prometeste aos que vivem os teus ensinamentos. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. Que não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E com essa certeza, nós nos despedimos com o coração repleto de alegria, com o coração emocionado, Senhor. Porque falar de Ti nos emociona profundamente. Obrigado, Jesus, e fica conosco, nos amparando, nos auxiliando, fortalecendo os nossos lares e os espíritos que nos acompanharam. Gratidão, Senhor. Muita paz. Graças a Deus. Obrigado, meus irmãos, minhas irmãs, todos vocês que tiveram paciência conosco, que Jesus possa amparar a cada um de vocês. Muita paz em nossos corações. Agradeço a Edna Aquino, Edson Tassi, Maristela, nosso irmão Cajueiro, Márcia Dantas, a Josefa, a Rosivete, doutora Rose, a Edna, né? Todos aqueles, a Neuza Vale, Luciana Vale, Leila, o pessoal da SEAC que está aqui nos apoiando, a gente sente nessas vibrações, o pessoal do Irmão Átimos, todos vocês. E, acima de tudo, a Jesus. A Mônica Tassi, pela oportunidade, a Raquel, pelas orientações. Forte abraço, Edson também. A todos vocês, amigos e irmãos de Maricá, nossa gratidão. Beijo, fiquem com Deus e uma boa noite.